versículo 17 a 24. Capítulo 7 de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, o versículo 17 a 24. Nós dividimos esse capítulo. Esperar você encontrar. Bem, nós dividimos esse capítulo até agora em 3. Nós lemos do primeiro até o versículo 6, depois nós fomos do 6 até os 15, se não me engano, 12, e vamos ler agora do 17 até o 24, falando sobre casamento, matrimônio mesmo. Esse capítulo, quando você quiser saber de algum assunto sobre a área de casamento, você vai encontrar neste capítulo 7 de 1 Coríntios. Aqui ele fala sobre qual é o procedimento de um jovem, uma pessoa, um jovem, qual é o procedimento de um homem e uma mulher que não é mais jovem, mas é solteira, não tem marido. Qual é o procedimento das viúvas, as verdadeiras viúvas, viu? Porque tem muita viúva hoje que ela não age como viúva, viu? Então a Bíblia fala das verdadeiras viúvas, piedosas, que servem a Deus com exatidão, com sinceridade, de coração, viu? Fala também sobre os eunucos, aqueles que são dados por Deus o dom de ser um eunuco. Que é isso? Não tem desejo para a mulher, não é homossexual, mas também não tem desejo para a mulher. E a mulher não tem desejo para homem, não é lésbica, mas também não tem desejo para homem. E ele explica sobre isso, os 3 tipos de eunuco: o feito pelos homens, o que se faz por amor a Cristo, e os que nascem já sendo eunucos. Então, Paulo, por exemplo, nós entendemos que ele se fez eunuco por amor a Cristo. E assim como Paulo, tem muitas pessoas hoje no mundo que resolveram abandonar a vida marital e daquele momento que recebeu Jesus para frente, ele resolveu o quê? Servir somente a Deus. Amém, irmãos? E a partir do 17, Paulo vai tratar um pouquinho sobre a cultura também judaica, sobre a circuncisão e a incircuncisão, viu? Então nós vamos ler aí a partir do versículo 17. Amém? Acompanhe comigo, por favor. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou, e o que ordeno em todas as igrejas. E alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. 19, é isso? A circuncisão nada é, a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião.
servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por um bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? É muito importante que a gente compreenda esse contexto do capítulo. E Paulo está tratando sobre o contentamento espiritual, ou seja, a alegria espiritual. Hoje existe uma farnesia, eu vou usar esse termo, uma farnesia na mente de muitos cristãos, que depois que a gente aceita Jesus, não pode mais passar pelos desertos da vida. Vocês já sabem do que eu estou falando. Tem gente que não aguenta passar por provas e nem por dificuldades. Logo vem aquele pensamento da teologia do positivismo, ou a teologia importada aí de fora, que o crente não pode sofrer, que o crente não pode adoecer. Se adoeceu é pecado. Que o crente tem que viver todo o tempo em mar de rosas. E esta é uma teologia falsa, também carnal e humana, porque pela Escritura o que nós lemos é que Cristo disse que todo aquele que foi chamado pelo seu nome e queira viver dignamente, se prepare para passar por muitas aflições. Porque você é como que fosse um corpo estranho neste mundo. Nada que você tem aqui hoje é seu mais. A sua morada não é aqui. Você não faz parte desse mundo. O seu Deus não é desse mundo. Meu irmão, a sua estadia aqui não é para sempre. E a Bíblia nos dá o parecer que nós somos peregrinos em terra estranha. Por que peregrino? Porque os prazeres desta terra, que são fomentados pelos desejos da carne, eles já não fazem mais parte da nossa vida. Você pode observar, quando nós traçamos um paralelo de Mateus 4, no última proposta de Satanás para Cristo, o que ele diz? Leva ele ao monte bem alto. E lá diz, olha, mostra todos os reinos, e não só isso, mostra também as suas glórias. E disse, tudo isso eu te darei, somente se tu prostrares e me adorares. Então o que a gente entende? Que Cristo nasceu numa manjedoura e não em um palácio. Que Cristo entrou montado em um jumentinho em Jerusalém. Que Cristo, em vez de roupas finas, ele usou túnicas empoeiradas na Palestina. Em vez de morar em palácios, dormiu em casas simples e andava no meio de pecadores. Automaticamente já é para a gente imaginar que o nosso estilo de vida, ou o padrão de humildade que nós devemos ter, tem que ser parecido com Cristo. Pastor, o senhor está fazendo apologia à pobreza? Não. Eu estou falando que o crente tem que ser humilde. E Paulo diz que nós devemos ser ricos, mas vivermos com a humildade de um pobre vive. Nós devemos ser inteligentes, mas devemos ter a compreensão de um leigo, de alguém que não tem inteligência.
tipos paralelos que Deus traça. E quando se trata de valores espirituais, que você vai para Mateus 5, ele vai escrever sobre o Sermão do Monte, que é totalmente a teologia do Sermão do Monte, ao contrário do que os cristãos querem ser hoje. Olha para cá, os crentes querem ser hoje ricos, querem ser hoje inteligentes, querem ser hoje grande, não pequeno, viu? Então, há uma discrepância entre o entendimento cristão baseado no conceito bíblico e a teologia que o mundo impõe sobre nós, como nós devemos ser. Ora, para alguém perdoar, se alguém te humilha alguém, se alguém te humilha, por exemplo, aí aquela pessoa chega e te dá um conselho. 90% dos crentes é assim: mas rapaz, tu é besta demais, rapaz. Tu deixou o fulano te humilhar, tu deixou o fulano pisar no meu pé, te pisotear. Esta é a visão do mundo. Se fosse eu, ele ia ver o que era bom para tosse. Mas o conceito bíblico não é esse. O conceito bíblico é: quem é ferido numa face, vire o outro lado. E hoje nós vivemos em uma contradição muito grande. Muitos crentes, como Paulo fala aqui, ele usa a tradição como um padrão divino para que possa garantir para ele que ele está salvo. Tem crente na Assembleia de Deus, porque ele serve a Deus 40 anos, na mente ele diz: olha, já estou salvo, eu sou melhor do que alguém que aceitou Jesus ontem. Não, para Deus não existe isso. Para Deus não pode ser velho e cagar, mas se tu andar em pecado e não viver em santidade, vai para o inferno igual qualquer outra pessoa. Não tem diferença para Deus. Não existe isso. E muitos de nós, quando alguém aceita Jesus, que vem para uma igreja igual a nossa, os crentes que estão aqui há 10 anos querem se sentir melhor do que aquele que aceitou Jesus ontem. Faz pose, faz bico, dá rebanada com o pescoço e até fala a palavra contra aquela pessoa que aceitou Jesus ontem, pensando que ele é melhor. Não é, irmãos. Eu pergunto aqui: por que Jesus não treinou os fariseus? Eu me perguntei por quê. Olha, Jesus veio, não era mais fácil ele ter pego Caifás, Anás, Nicodemo e outro que já era o doutor da lei para seguir ele, do que ir atrás de pescador, casca grossa, cobrador de imposto e outros? Não era melhor? Eu até disse para o Bruno: discipular crente velho é a pior coisa que eu já encontrei na face da terra. O cara se acha, o cara tabula, o cara diz que já está com tanto tempo na igreja. Tem até a ousadia de chamar o pastor de menino, quando o pastor é novo. É menino, mas é sobre ele que está a unção que Deus colocou. É menino, mas é sobre ele que está a palavra, que edifica a vida das ovelhas. Olha, irmão, tem uns tão ousados que ainda critica até o tipo de alimento que o pastor dá. Ele quer escolher o alimento que ele vai comer. Quem já viu uma ovelha escolher alimento? Quem sabe aonde o pasto está bom é o pastor, irmão. É ele que conhece. A ovelha não sabe que tipo de alimento ela vai comer ou vai se alimentar. E Paulo enfrentou essas guerras em todas as igrejas, principalmente na igreja da Galácia, dos Gálatas. Então Cristo, quando ele veio ao mundo e escolheu 12 discípulos, leigo, sem saber nada de lei, sem saber nada de mandamentos, sem saber nada de céu,
de conhecimento. Eram formados, pastor, eles eram formados, irmão, por natureza e por tradição. Todo judeu é formado, porque eles têm uma cultura diferente da nossa. Os filhos dos judeus é bem diferente dos nossos. Eles exigem ensinamentos que nós não damos aos nossos filhos, principalmente na nossa cultura brasileira, que é uma miscigenação de nação, portugueses, franceses, africanos, viu, irmão? É uma mistura, índio, é uma mistura muito grande. Isso virou uma salada santa, irmão, que hoje tem gente no Brasil de todos os jeitos. Nariz chato, nariz afilado, cabeça comprida, cabeça chata, cabelo brulinho, cabelo bom, cabelo crespo. O que é isso aí? É uma miscigenação que não é igual o Japão. O Japão, tu olha para o rosto do japonês, para tu discernir, tu precisa ter muita observação, senão tu não consegue. Mas olha aqui no, olha o Daniel, olha o Marco Aurélio, fica em pé aí, pé. Olha a altura desse gigante, irmão. Olha o nome dele, o jeito dele. Olha o Marcos Augusto, olha o Francisco. Quer dizer, cada um de nós parece que somos filhos, viu, de uma nação diferente. Não, nós somos brasileiros. Somos brasileiros com orgulho. E nós somos o povo de Deus. E como disse Pedro, nós somos uma nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar as boas novas. Quem pode dizer glória a Deus? Então você faz parte de uma nação celestial, uma nação lá do céu, que mora lá. Seu tesouro é lá, sua riqueza é lá. É bom desfrutar das coisas daqui, mas nós não devemos nos impressionar com isso, não. Tem gente aí quase doido, quase maluco na cabeça. Por quê? Cristo é tremendo. Quando ele disse: a candeia do corpo é os olhos. O ditado popular diz: o que os olhos não vê, o coração não sente. Olha bem. O que você sente quando você olha alguém rico nas redes sociais? Você está olhando alguém que está andando em Miami, andando de Hilux, andando de carro caro, importado, morando em mansão, você morando numa casinha assim. Quando você olha para aquilo ali na rede social, o teu coração ou a tua mente processa 3 estágios logo, na mesma hora, lógico. Ou tu queria ser aquela pessoa, ou se eu fosse essa pessoa, a primeira coisa. Ou então a tua mente te fala logo de coitado, fulano de tal é melhor do que tu, ou é superior do que tu, porque ele tem e tu não tem. Ou então tu é um cristão prudente que entende que cada um Deus determinou para possuir aquilo que tem. Mas se tu não tiver controle, tudo que tu vê, tu quer possuir. O teu coração vai se enchendo de coisas, irmão. Por que as redes sociais hoje ela é responsável pela loucura que o mundo está vivendo? Jovem com síndrome do pânico, senhoras velhas, novas, com depressão, com ansiedade, porque estão quase doidos, irmão, olhando coisas 24 horas por dia. Irmãos, olha, qual é a lógica da coisa, a razão da história? Qual é a razão? Eu conheço alguém que é viciado em redes sociais ou internet, mas essa pessoa é depressiva, é ansiosa, é faladeira, é agoniada, parece uma nambuzinha no mar, aquela nambuzinha pezinho vermelho, não sei se vocês conhecem.
ela anda pisando na folha, se espantando. Não tem sossego na mente, irmão. Porque está sendo alimentado e fomentado por um sistema de redes sociais, de desejos. Viu? Olha alguém que é mais bonito, foi igual eu sou feio. Fulano e tal é lindo. Ah, se eu tivesse o nariz do Bruno, olha o narizinho dele afiladinho. O meu parece o nariz de boi pisou. Aí você começa a desejar ser coisas que você não é. Ou não é assim? E você começa a sofrer com isso, irmão. Tem muita gente sofrendo com síndrome de feúra, de tristeza, de pobreza, de angústia. Isso trazendo insatisfação dentro dos seus corações. Coisa boa é você servir a Deus com sabedoria. Então, se tem alguém que não vive, tem gente que me pastor, o senhor é cafona, o senhor não tem Instagram, pastor, o senhor não tem Facebook, o senhor não tem TikTok. Os irmãos, larga esse cara aí, irmão. Isso não traz comida para a mesa, meu filho. Ou traz? Traz, irmão. Eu não tenho nada disso, mas estou bonzinho. O olho para frente, certinho, cabecinha no lugar, servindo a Deus fielmente, vindo para a igreja, equilibrado. E você que tem tudo isso, está doidinho, sofrendo, 24 horas por dia. O que é melhor? É melhor não ter, né? Então nós precisamos ter um equilíbrio espiritual. Eu falei essa semana para o irmão, crente que não se congrega não se salva, irmão. Eu tenho base bíblica para isso. E falei para ele, crente que não se congrega não vai para o céu. Só vai com uma condição. Qual, pastor? Se ele morar num lugar onde não tem igreja. E se ele morar num lugar que não tem igreja, ele mesmo é a igreja. Isso não impede de ele buscar a Deus em orar, em ler Bíblia, em evangelizar. E eu tenho mais de bíblica para isso. Porque você faz parte de um corpo, o corpo da igreja. Quando você peca, você é o quê? Disciplinado. Quem te disciplina é Deus. Mas a igreja, ela vai trazer visivelmente a correção que você precisa. Porque a igreja é o corpo. Está lá em Romanos 12:4. Nós somos parte e somos membro do corpo de Cristo. Então esqueça esse negócio de não vir para a igreja. Isso aí não dá certo para crente. Quando você tem um tição, uma fogueira, olha bem, qual é o melhor exemplo do que vai acontecer com alguém que não se congrega? Você tem uma fogueira com vários tições dentro. Você tira um tição de lá com a mão e coloca ele lá distante. Por alguns minutos, a chama daquele tição, daquela arte que você tirou, vai estar acesa ainda com um pouco, né? Mas logo sozinha, o fogo vai se apagando. Depois fica a brasa. A brasa também dá queima. Mas a brasa, por estar sozinha, também vai se apagando. Depois fica a fumaça. Só soltando aquela fumacinha. Alguém que passa e diz, ali era um pouco, porque tem fumaça. Era um pouco. E depois se apaga por completo. Assim é a vida de um cristão quando ele abandona a igreja. Quando ele vai embora, ele não se importa, ele não prioriza a igreja. Isso acontece na vida de todos nós, eu também, o pastor também, auxiliar também, diácono também. Eu conheço diácono aqui na nossa área, que era crente que se tremia todinho quando estava no púlpito e dizia que era cheio do Espírito Santo. Agora está mais afastado
17. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. E o que é o que ordeno em todas as igrejas. O que Paulo está dizendo? Olha, você aceitou a Cristo, ainda é na pauta do casamento aqui. Também, você aceitou a Cristo, o seu marido não é crente, não, mas ele consente morar contigo, respeita tu sendo crente, não abandone ele, permaneça morando com ele. Com ele. Porque tem gente que ele aproveita o evangelho, Marco Aurélio, para se livrar de algumas coisas. Eu sou crente agora, então, às vezes ele mora com alguém, conhece alguém que não serve a Deus, e ele aproveita aquilo ali já querendo abrir mão daquela pessoa, querendo se sair daquela pessoa, ele aproveita e faz da igreja ou do evangelho um motivo de exclusão para a vida de muita gente. Então cada um vive na vocação que foi chamado, não é para se conformar. Paulo não está falando aqui, fazendo apologia ao me conformar. Ele está dizendo que eu devo me contentar com alegria com aquilo que Deus me deu todos os dias, em busca de cada dia melhorar mais. Que tem gente que é insatisfeito. Essa semana, ontem, nós imaginamos que o Felipe tinha levado a chave da casa dentro da bolsa dele, por centro, do escritório. E nós ficamos trancados em casa mais Antônio. Quando nós levantamos de manhã, procurei a chave, não achei, e ali, para muita gente ali, já era um motivo de uma tribulação, né? Eu vi a mulher pisando miúdo, eu digo, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Deus tem que operar isso aqui agora, senão vai estragar o dia. Porque tem dia que acontece uma besteira de nada, faz uma tempestade no copo d'água, acaba com o meu dia por causa da besteira. Pô, eu fui lá fora, olhei, fiquei olhando, aí vim e sentei no sofá. Fiquei sentado aqui pensando, e a minha mente me levou certinho para Mateus 4, de novo. Que depois que Jesus resistiu à tentação, o versículo 11 do capítulo 4 diz: e depois vieram os anjos e o serviram. Toda vez que apareceu uma tribulação na sua vida, e você não pode deixar aquela tribulação te tirar a paz. Tu deve gerenciar aquilo ali com sabedoria, que na hora que tu gerenciar com sabedoria, Deus vai lhe enviar o escape ou a solução para aquele problema. De repente ele diz: papai, a chave está debaixo do sofá. Eu joguei e ela escorregou para debaixo do sofá. Então ali, irmão, era algo para destruir o dia, atribular ele. Mas quando você age com sabedoria na hora das dificuldades, Deus lhe conforta, Deus lhe consola, Deus lhe supre as necessidades. Por quê, pastor? O diabo sabe quais são as nossas fraquezas no momento. Ele conhece. Tem um videozinho aí que eu botei aí no grupo da igreja. É até Iago canta aquele hino. Uma mulher lutando com o escuro. Não é? Aquilo ali é mais exemplo vivo do que é uma guerra espiritual. Quem já viu esse vídeo no grupo? Pois é. A vez que a sogra está falando mal de ti, por detrás da sogra, tem um bicho preto falando as palavras no ouvido dela para te falar. Às vezes a nora está escolhendo a sogra, por detrás da nora tem um bicho. Fique circuncidado. E alguém chamado estando incircuncidado, não circuncide. O que Paulo está dizendo? Existia uma briga entre judeus e gregos. Que a pessoa, quando recebesse Jesus, tinha que ser o quê? Circuncidado. A circuncisão era uma marca dada por Deus a todos os homens
cirurgia de fimose, meu irmão, que hoje é conhecido cientificamente como a cirurgia de fimose. Então, Paulo disse, olha, aí quando alguém aceitava Jesus, Pedro chegava e dizia, tem que circuncidar. Imagina circuncidar um homem já depois de grande. A criancinha está dada, bota ela no colo, né? E aí tu vai, mas um homem já grande não dá mais. Não era uma marca para a nação de Israel. Mas a Bíblia diz em Efésios 2 que Cristo veio e derribou a barreira que separava judeu e grego e fez das nações um só povo, acima de ritos, acima de tradições, acima de lei cerimonial. A ordem de Cristo agora é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Todos os teus pecados, as tuas falhas, os teus erros que nós cometemos, ficou agora escondido de trás da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, aceitou a Cristo, recebeu já a circuncisão espiritual, a aliança, a promessa foi feita, o sacrifício agora deve ser realizado, como disse Romanos 12, devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou a nossa convivência na terra. Vamos aqui o verso, qual é o verso agora? 19. Porque sendo livre para com todos, fez-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Deixa eu ver. 19 do 7, estou lendo lá na frente. Então vamos lá, 19 do 7. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Por que Paulo diz isso? Porque tem gente, irmão, que, olha, é assim, ele anda com a saia no pé, ele anda com a blusa na muñeca, como diz, a saiazona ratando no chão, mas o coração dele está longe de Deus, a mente dele está distante de Deus. Quem olha para ele de longe é um crente, quando chega perto, misericórdia, o que sai da boca desta pessoa não edifica ninguém. E se tiver uma coisa que o ser humano é especialista, é em mascarar os seus defeitos e com máscara. E Cristo revela isso em Mateus 23, quando ele chamou os fariseus de hipócritas. O que é hipócrita, pastor? Eu vou traduzir para os irmãos. Hipócrita é um ator, é alguém que faz teatro, finge ser alguém que ele não é. Hoje está vivendo num mundo perigosíssimo. Você entra no ônibus, pega o ônibus, você não vai confiar que está perto de você. Qualquer hora ele pode meter a mão no teu bolso, roubar o teu celular, com carinha de santinho, mas tu não deve confiar. Eu confio em todo mundo, mas desconfio de todo mundo também. A tua confiança para mim vai até dentro dos limites que são dados para ti. Não pense que eu vou confiar cegamente, que tem gente verdinha. Tem pai que ele recebe reclamação da escola e ele vai para a escola igual um jacaré, desangado, para brigar com a diretora e a professora. Por que tu não examina primeiro o erro do teu filho, que tu conhece o filho que tu tem? Mas a pessoa só quer tirar vantagem. Lá em casa, de vez em quando, eu falo com uma
repelir, para expelir ninguém, mas que a gente seja pessoas que, irmão, olha, a igreja hoje é complicado para tu fazer parte dela. Alguém aceita Jesus aí, para ele se enturmar no meio dessas irmãs aí? Tem que ter sangue no olho. Aqui e acolá tem alguém te dando um coice. Aqui e acolá tem alguém te jogando o pé. Tem alguém te falando uma palavra. A mesma coisa no meio de nós, os homens. Alguém aceita Jesus, e de vez em quando você não for firme em Cristo, ele sai da igreja, porque sempre vai ter um filho rebelde para falar uma coisa que o pai não manda contra aquela pessoa. A igreja ainda é muito fechada em questão de recepção. Entra uma pessoa descrente aí, senta aí nessa cadeira, ele se levanta, vai embora, ninguém aqui agradece. Poucas pessoas vão lá no dinheiro e dizem: rapaz, obrigado por ter vindo ouvir a palavra de Deus. Aonde? Você mora onde? Qual o seu nome? Dificilmente. Porque nós carregamos um rei na barriga. A pessoa que não conteve nasceu no Evangelho, crente. Se ele não tiver humildade, irmão, se torna uma pessoa o quê? Orgulhosa, irmão, pelos anos de crente que carrega. Vocês sabem que eu andei nesse bairro todinho, vou encerrar, nesse bairro todinho, né? Casa por casa. Os descrentes me falaram tudinho como é os crentes daqui do bairro. Tudinho. Pastor, aqui, se a gente ser crente e não ir mais para a igreja, os crentes não olham mais nem para a gente, não. Olha para a gente é com a cara ruim. Cara ruim! E chama a gente de fraco, de mole, que vai para o inferno. Irmão, a gente não deve ser assim, não. Não deve ser assim. A gente deve ser pessoas amigas. Amiga do pecador e não do pecado. Compreensivo. Perdoador. Eu vou falar aqui uma coisa, qualquer coisa tu corta aí. As pessoas descrentes são mais amigos do que os crentes. Infelizmente é assim. Hoje você adoece na sua casa, você faz parte de uma comunidade que não é crente, já aparece alguém para fazer pelo menos um mingau para ti, mas na igreja não é brincadeira, não. Adoece alguém para um irmão ajudar outro irmão para ir lá, rapaz, por que tu não estava vindo? O que aconteceu? Não é fácil, não. Então a gente precisa melhorar nesse contexto. Melhorar nesse contexto de ser amigos uns dos outros e ser sinceros uns com os outros. As pessoas às vezes não podem se aconselhar comigo por causa disso, não creio. Porque a gente vem se aconselhar com a pessoa e às vezes a gente já vai com um pensamento na cabeça: o que eu quero ouvir? Vai que o pastor diga que eu estou certo. Vai que o pastor diga que eu estou com razão. Irmão, não espere isso de mim, não. E você não vai ouvir isso, cara. Eu vou seguir o que a Bíblia diz. É errado, é errado. É certo, é certo. Pastor, o senhor não erra? Quem não erra hoje? O problema não é errar. O problema é continuar no erro. Vocês sabem, né? Muita gente vem, como eu falei outro dia, Deus vai sacudir a figueira. E muitos frutos que estão com problema vão cair do galho. E uns ainda voltam, outros apodrecem e morrem.
partir daquele momento, mesmo livre, aquele escravo tinha que viver na casa do seu senhor. É isso que Paulo está dizendo. Na cultura romana é assim. O que aconteceu conosco? Jesus nos libertou da escravidão do pecado. E nós trouxemos o seu nome. E temos que viver, Miriam, silêncio, Miriam. E temos que viver constantemente na casa do nosso Senhor, que nos libertou. Que nos libertou. Que tem gente que é liberta por Cristo e se rebela. Né, irmão? Tem gente que está doente pedindo a cura. Deus olha para o céu, para dentro do coração e diz: se eu te curar, tu vai embora da minha presença e não volta mais. Por isso, meu filho, eu vou te deixar assim mesmo, com esse calo espocado no pé, que é para tu não ficar bom. Porque se tu ficar bom, tu vai pular na seca. Irmão, isso acontece muito. Porque tem gente que ele só busca Deus quando ele está na prova. Se tu só busca Deus na prova, o Deus vai te botar na prova até morrer, irmão. Quando está doente, é choro, irmã Michele. É choro, é grito. Ai, 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 ui, ui, ui. Deus olhando, né? Eu sei quem tu é. Se eu te deixar bom, tu vai embora e não volta mais. Então, vou deixar esses pisinhos aí no teu pé, para te poder me servir. É melhor ganhar a tua alma do que tu ter saúde e perder a salvação. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar de pé. Moral da história. Ei, irmão, seja alegre. Seja um crente alegre. Eu sou pobre, sou um pobre alegre. Eu vou dizer, irmão, uma das coisas que eu mais odeio na vida do ser humano. Pode dizer, sabia? Pode? É quando eu olho um ser humano fazendo diferença de rico e pobre. Aí eu fico agoniado. Lá em casa, de vez em quando, os meus filhos, de vez em quando, eles estão na fase da descoberta, né? Trabalhando. E aí, fulano de tal, na rede social, olha, ele não está andando no carro, é rico, e o fulano é pobre. Irmão, larga isso de mão. Deus coloca cada um no seu devido lugar. Seja alegre comendo ovo, salsicha. Seja alegre comendo picanha. Não é a Lula no teu picanha, mais ninguém. Não é a Lula teu. Seja alegre comendo picanha. Ou peixe, mas seja alegre. Esse Lula aprontou por nós, né, meu filho? Misericórdia. Fizeram até um funk para ele agora aí, o Lula. Aí, ei, no funk de Lava Jato, mensalão, inflação, e a cascata. Eles falam todos os defeitos do governo. E quem está dançando o funk, com a camisa vermelha, no peito do peito, é um burro, bem na frente. É triste. Então seja alegre, seja um crente alegre, amigo, companheiro, e o Senhor estará conosco todos os dias. Amém? Curve a sua cabeça. Eterno Deus, amado Pai, nós te somos gratos, Senhor, nesta noite. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, pela tua revelação sobre nós. Abençoa a tua igreja, os teus filhos. Abençoa as programações semanais, o ciclo de oração amanhã, a consagração, o ciclo de oração à noite. Estende a tua mão, Pai, e opera poderosamente. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te
te agradecemos. Levante sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, os que recebem dizem amém. Amém. Obrigado.